Estamos sem tempo, todo mundo está. O tempo se tornou um privilégio, um bem escasso que não faltam livros, cursos, vídeos online mostrando como dar conta de todas as atividades. Cuidamos do tempo como algo a ser investido e multiplicado, procurando esticá-lo ao máximo. E assim como acontece com outros bens, às vezes ele acaba muito antes de conseguirmos fazer tudo o que precisávamos. Questões do tempo estão presentes no cotidiano de todo mundo. O tempo é construído na relação entre as pessoas, um resultado de nossas escolhas como sociedade. E é como sociedade que podemos buscar alternativas para transformar essa situação. O tempo é o tema do nosso bate-papo de hoje, e a voz convidada é a do autor Luiz Mauro Sammartino. Eu sou Natália França. E eu sou Marcelo Teles. E esse é o podcast Nossas Vozes, que reúne grandes autores para conversar sobre grandes temas que envolvem a nossa sociedade. Luiz Mauro Sammartino é doutor em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, foi pesquisador bolsista da Universidade East Anglia, na Inglaterra, atua como professor no programa de pós-graduação em comunicação da Faculdade Casper Líbero e em cursos de especialização EAD da PUC Rio Grande do Sul, CEPAC, Digicorp, da USP e da Casa do Saber, além de realizar palestras em empresas, escolas e universidades. Pela editora Vozes, é autor dos livros No Caos da Convivência, Teoria da Comunicação e Teoria das Mídias Digitais, entre outras obras, e mais de 100 artigos em algumas das mais importantes revistas científicas do Brasil e do exterior. Tudo bem, Luiz Mauro? Oi, Natália, oi, Marcelo. Muito obrigado, bom. Um prazer imenso estar aqui. O prazer é todo nosso em te receber e inaugurar aqui o nosso podcast. Vai ser a nossa primeira conversa. Muito obrigada por participar aqui com a gente. Uai, eu que agradeço esse convite, agradeço essa apresentação super generosa, né, muito bacana, e a oportunidade de estar aqui para falar de um tema que atinge todo mundo, que é o tempo. E pela oportunidade também de estar aqui com vocês meio que na inauguração do podcast Nossas Vozes. É uma alegria, um prazer e uma responsabilidade daquelas. Muito obrigado. Estreia, né? Que estreia, né? A gente pegou um dos melhores nomes para poder conversar sobre um dos melhores temas, né? O professor Luiz Mauro acaba de lançar a obra Sem Tempo para Nada, pela editora Vozes, que inspirou o tema da nossa conversa de hoje, né? Tal qual a sua primeira citação no livro, em que Hamlet diz: "O tempo está fora do eixo", e inspirados na pergunta principal que é desenvolvida ao longo do texto, eu inicio a nossa conversa te perguntando, afinal, o que aconteceu com o tempo? O que aconteceu com o tempo? Bom, a resposta está muito ligada ao título do livro. A gente está sem tempo. E é uma coisa que atinge todo mundo de todas as faixas etárias. Eu vejo gente de 15, 16 anos começando aí a vida, terminando o ensino médio, começando a vida acadêmica e já falando, nossa, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, com saudade de um tempo onde podia dormir à tarde. Isso em uma determinada faixa de renda. Conforme você vai mudando essa faixa, vai ficando ainda mais escasso o tempo e mais cedo a época da vida em que esse tempo acaba. Do outro lado, pessoas já maduras, que têm tantas responsabilidades que muitas vezes não sabem nem por onde começar o dia. Se veem diante de uma lista de tarefas pessoais, profissionais, afetivas, tão grande que não consegue ter uma ideia assim, por onde eu começo? Porque já sabem que não importa por onde se comece, no final do dia sempre vai sobrar alguma coisa para o dia seguinte. É um sintoma muito curioso da nossa sociedade que nós estamos sempre atrasados, sempre correndo de um lugar para outro. E até mesmo quando nós tentamos dar uma pausa, já vem a notificação no smartphone para nos lembrar que não, pausas não são para a nossa sociedade, não são para a humanidade de hoje. Pausas são as menores possíveis e o tempo está sempre correndo, sempre rápido, sempre mais dinâmico. O tempo está sempre correndo, sempre um passo além de nós. Daí essa ideia que eu fui buscar lá em Shakespeare, o tempo está fora do eixo.
mas o que dá a impressão é que não é o tempo. Somos nós, como sociedade, que esquecemos como usar o tempo e esquecemos como manter o tempo dentro de um eixo humano. Entendi, é verdade. Isso a gente vê todo dia, isso é um reflexo da nossa sociedade também, né? Bem, eu já falei isso com você no nosso papo de bastidores, né? Eu adorei o livro. Realmente, além do tema ser muito interessante, é uma leitura muito dinâmica e muito agradável, né? Você fica muito à vontade lendo o seu livro. Lembro que eu tinha que me policiar até para dar uma parada, para poder refletir sobre aquela ideia, porque a vontade era ler de cabo a rabo, de uma só vez, esse livro, devido à narrativa tão bem escrita. Até para poder assimilar, né? Essa pausa que eu queria dar era para poder assimilar e ponderar, né? Bem, eu sou muito curioso, eu sou um cara assim, muito curioso, e gostaria de saber como o livro foi idealizado. Eu acho até que você coloca um pouco disso no livro. Foi uma coisa também que particularmente eu fiquei de certa forma tocado, porque é a questão da paternidade, né? E eu queria saber exatamente como foi idealizado e o que o motivou a escrever sobre esse tema específico. Tiveram motivações pessoais? Você também está sem tempo para nada? Nossa, sim. Agora começar a chorar, né? Então, se eu contar pra vocês, comecei esse livro num momento ruim. Não, mas olha, Natália, Marcelo, primeiro, Marcelo, eu queria te agradecer essa leitura generosa. Não sei se todo mundo é assim ou se é um problema meu, mas quando o livro sai, dá uma sensação de alegria imensa, gigantesca. Prova é que eu fico, em geral, mandando WhatsApps para a Natália e para a Aline Carneiro, que é a editora da Vozes, falando, olha que legal, que bacana, que lindo, não sei o que, tal. Vários WhatsApps, tenho a impressão que em algum momento elas me mutam e depois vão ver no final do dia, ok. E também dá uma sensação de expectativa. E agora, como esse livro vai ser lido? Porque uma coisa é você escrever lá no teu cantinho, em frente à tela em branco do computador e ficar pensando o que eu quero dizer. Outra coisa é como essa escrita vai ser lida. Como que as pessoas vão entender? Será que elas vão se identificar? Será que é uma coisa muito pessoal e de repente eu estou colocando um problema que é meu e eu devia tentar resolver comigo na terapia, em algum momento? Será que essa leitura vai ser agradável? Que essa é uma preocupação muito grande da minha parte, que a leitura seja agradável, que a pessoa não durma lendo o livro, não aproveite e vá, estou sem tempo para nada, vou dormir enquanto leio. Não, é possível. Então tem essa preocupação mesmo, eu fico muito contente, muito grato de saber que ele está funcionando, porque esse feedback nem sempre a gente tem, de saber, bom, funcionou, não funcionou. E sim, a preocupação do livro, ela vem muito do meu trabalho como professor. Como professor, eu entendo que a sala de aula, ela é um espaço pedagógico, mas ela é, sobretudo, um espaço de comunicação. Uma aula é legal quando todo mundo fala a mesma língua, quando todo mundo se comunica, quando está todo mundo se entendendo e sentindo algo acontecer. O que é esse algo? É o saber que acontece quando o saber de alunas e alunos e alunos, o saber de professoras e professores se encontram. E mais do que isso, os não saberes também se encontram. E aí que emerge uma coisa linda, que é esse conhecimento, que não é nem de quem ensina, nem de quem aprende, é do encontro. No livro, eu penso algo muito parecido, com a diferença que a gente não está na sala de aula. A gente está num encontro que vai acontecer sem a presença física do livro, mas sem essa presença da aula, de tudo mais. Então, a preocupação na própria escrita é manter também um tom de conversa, um tom que seja o mais próximo do cotidiano. Eu acho que tem espaço para tudo, tem um momento de falar de uma maneira mais complicada, mais hermética, mais conceitual. E esse momento não é o livro, certamente. O livro é para conversar, para tratar de assuntos que todo mundo vive. Porque somos nós, no dia a dia, que corremos atrás do ônibus. E quando você corre atrás do ônibus que está saindo do ponto, sabe o que você perde? Dignidade. A primeira coisa que cai é a sua dignidade. Porque quem nunca? A gente corre, vai lá, e a coisa mais triste do mundo, você chega no ponto e o ônibus está lá, dobrando a esquina, e você fala, já era. Não adiantou. Não adiantou. Pensa, você que está ouvindo a gente, faz uma conta na sua cabeça.
você está chegando no ponto do ônibus. O que é mais legal encontrar? O crush ou o ônibus? Verdade. Você respondeu, o ônibus, bem-vindo, você está no nosso mundo. Porque crushes vêm e vão, mas o ônibus é sempre necessário. A hora do ônibus Verdade. é mais escassa. Totalmente. Né? Então totalmente. é melhor encontrar o ônibus. Exatamente. muito bem lembrado, Natália. Então, a ideia do livro é trazer esses exemplos cotidianos. A gente está na fila, está esperando, a gente está lá entediado, e aí vai tentar preencher esse tempo, e aí a gente fica sem tempo para nada, porque vem muita informação, a gente está correndo atrás do ônibus, a gente está preso no engarrafamento, a gente está indo de um lugar para outro sempre com um passo acelerado. E a ideia do livro é descomplicar a nossa relação com o tempo. É mostrar que essa falta de tempo está no nosso cotidiano. Então, quem for ler o livro, o que eu espero é que se encontre nas situações do livro. Veja o livro como algo muito próximo do nosso dia a dia, dessa correria atrás do ônibus, do que como uma coisa mais conceitual, mais séria. Então, daí a linguagem. Bom. Você usa muitas referências contemporâneas, né? De música, de filme, de série. Isso tem muito na tua linguagem, né? Não Isso só é um desse atrativo, livro, né, também. não só desse livro, como dos demais seus. É uma preocupação, e isso é um aprendizado de sala de aula. Não adianta, eu sou professor. Não tem jeito. Você, naquela biografia super generosa que você leu, só faltou duas coisas. Colocar que eu sou o pai do Lucas, e como papai do Lucas é uma das minhas atribuições principais. Bendito Lucas. Opa! E sou o marido de uma escritora, que é a Ana Martino, como ela assina os livros dela. Isso faz toda a diferença. E também, principalmente, sou professor. Então, essa linguagem, essa ideia de trazer referências é uma coisa que eu aprendo muito dos meus alunos, das minhas alunas, todos os anos. Daí essa mistura até de referências. Então, a primeira citação do livro é uma música do Almir Sater. Aliás, logo depois vem Shakespeare, que na sua época também era super popular. Hoje que ele é assim, uau, Shakespeare. Na época dele ele era... Gente como a gente. Totalmente, totalmente. Se Shakespeare vivesse hoje, ele faria roteiro para séries, alguma coisa assim. E tem poesia, que é uma coisa que eu gosto muito, tem poesia contemporânea no livro, autoras e autores novos aí na faixa dos seus 20, 30 anos, que inspiram também. E essa mistura é uma coisa que vem de sala de aula, porque você lida com muitas referências. Então, um aluno traz um exemplo daqui, o outro puxa um exemplo de lá. Amanhã, hoje é terça-feira, o pessoal que vai ouvir aqui a gente está fora do tempo, sim, justamente, mas nessa cronologia amanhã de manhã é quarta-feira. Então amanhã de manhã eu estou em sala de aula. Então eu sei que vai vir referência de literatura, aí alguém vai falar de um filme, outro vai falar de uma série, aí de repente alguém menciona uma dancinha no aplicativo tal, e a gente tem que lidar com essas referências, sim, e essa pluralidade é muito legal. Exatamente. Muito bacana, que mostra que tem espaço para tudo. E no livro eu tento, na medida das minhas limitações, combinar. Então vai ter um momento lá, um parágrafo onde vem conversar com a gente uma filósofa, no parágrafo seguinte tem uma citação de música, porque o conhecimento não tem fronteiras, né? A gente pode se conhecer tanto lendo um tratado filosófico super sério, quanto ouvindo uma poesia que vai mexer lá no fundo da tua alma e você fala, nossa, me encontrei, dá aquele estalo. O estalo do conhecimento pode vir de qualquer lugar. Exatamente. E o título, professor? Na introdução do texto você conta um pouquinho sobre como foi a concepção dele, né? Como que foi essa história e como foi vivenciar a experiência de dar nome ao livro e como você chegou nesse título que contempla tanto a nossa realidade. A história desse livro tem dois caminhos que acabaram se juntando totalmente sem querer. A frase vai ficar esquisita. Faz muito tempo que eu estudo o tempo. Ficou estranho. Mas não tem outra maneira de falar. Faz muitos anos que eu estudo o tempo. Melhorou. Mas não melhorou, não. Faz muitos anos que eu estudo a questão do tempo. É uma preocupação já antiga. Eu diria tem lá, sei lá, 10, 12 anos, ou um pouquinho mais, que começaram com leituras esparsas e aí depois vai ganhando um pouco mais de consistência, você vai procurando coisas e esse tema começou a me apaixonar. E beleza, e segue a vida e outros projetos aparecem. Eu cheguei a pensar num projeto parecido com esse, acho que lá para 2013, 2014, alguma coisa, mas outros projetos vieram, inclusive 2 livros lá pela Vozes, em 2014, o Teoria das Mídias Digitais, aí depois me encantei num projeto de metodologia, que saiu o livro Métodos de Pesquisa em Comunicação em 2018, e o projeto do livro era coisa, uma hora eu pego isso para fazer, uma hora vai.
uma hora vai. Bom, cheguei até a dar uma estruturada em capítulos, mas nunca coloquei alguma coisa mais séria no papel. Aí um dia, isso era 2020, né? O Lucas, meu filho, estava com 8 anos, chegou, assim, do nada, a gente estava conversando, a gente conversa muito. Desde pequenininho a gente conversa demais. E eu procuro sempre levá-lo muito a sério, porque nós adultos, às vezes, tratamos a criança de uma maneira que nós não gostaríamos de ser tratados. Quando a criança vem contar alguma coisa pra gente, é sério. Claro que por dentro, às vezes a gente pode achar, nossa, que fofinho, que engraçadinho. Quando é filho, você não resiste. Mas se a criança veio te falar alguma coisa, é porque aquilo lá tá vindo de dentro para fora, ela precisa contar aquilo e ela está falando sério. Então, uma coisa que eu sempre, como pai, desde que o Lucas, né, era pequenininho, sempre ouvi com o respeito que eu gostaria de ser ouvido. Pensar, se ele está me falando isso, é sério. A visão de mundo dele, de qualquer criança, né, é sério. Até porque crianças dão de 10 a 0 na Com gente. certeza. Em imaginação, criatividade, seriedade, né, de colocar o mundo. E eu sempre tive essa preocupação. Né? E aí ele chegou um dia para mim e falou, papai, por que você não escreve um livro sobre o tempo? Eu olhei e falei, oi? Como assim? Aí, podia inclusive se chamar Depois do Futuro. E aí você mostra como é que o tempo funciona. Olha. E eu falei, caramba, peraí, isso, né, tá? É muita coincidência, muita sincronicidade. O pessoal junguiano que tá ouvindo a gente vai lá, sincronicidade que apareceu por aí. E aí eu falei, mas como que seria esse livro, filhote? Aí ele falou, você tem que falar sobre o tempo. Como é que é o tempo, por que o tempo é do jeito que ele é. Aí eu falei, bom, ok, chegou a hora então, né? Aqueles estudos juntaram com essa proposta e lá fui eu atrás de escrever um livro sobre o tempo. Foi aí que eu comecei mesmo a colocar no papel. Então a primeira coisa que eu fiz foi pegar uma folha de papel sulfite, um rascunhão lá e começar a pensar o que eu poderia falar sobre o tempo. Inclusive, para o pessoal que é das redes sociais, eu coloquei essa folha, esse primeiríssimo esboço do livro tá nas minhas redes sociais lá, que é uma curiosidade, não tem assim, um valor, senão um valor sentimental. Mas é uma curiosidade, assim, o primeiro esboço de um livro, inclusive com capítulos que não entraram, capítulos que diminuíram, outros que mudaram. E a coisa que mais mudou foi o título. É a história do livro. É a história do livro, né? Ele tem um DNA, ele tem uma data de nascimento. E aí o título, o que aconteceu? A sugestão do Lucas era Depois do Futuro. Eu não faço ideia de onde que ele tinha tirado essa noção. Eu até gostei muito, achei bonita a ideia. E era uma ideia tão boa que já tinha sido utilizada. Um dia fui eu numa livraria, né? Para escrever um livro a gente vai buscar subsídio. Fui eu na livraria, olhei, tá, já tem um livro desse. É melhor não pôr, porque vai dar processo por plágio, fica ruim, melhor não. E aí um dia, em livrarias de novo, praticamente eu não estou numa padaria, eu estou numa livraria. Né? Ou coisa de professor. Muito. E eu estava numa livraria aqui em Pinheiros, uma livraria de rua super simpática aqui em São Paulo. Estava falando com a dona da livraria e de repente tocou o celular dela. A gente estava no meio da conversa, tocou o celular dela. Ela foi atender, quase derrubou o celular e tal. E ela falou meio chateada, nossa, não dá nem mais para conversar com um cliente. A gente está sem tempo para nada. Eu falei, estamos sem tempo para nada. Deu estalo. E aí veio a ideia. O livro tinha até alguns outros títulos provisórios, tal, que acabaram não emplacando, porque eu queria alguma coisa que conversasse mesmo com a gente. Alguma coisa que mostrasse isso. Então, a história é meio longa, né? Vai dar trabalho na edição, mas é uma história de uma ideia que veio de duas trajetórias. Uma longa de 12 anos, outra um estalo de um menino de 8 anos que me deu essa ideia. E essas coincidências que foram direcionando um pouco tanto a escrita quanto a produção do livro. Bom, né? Interessantíssimo. Antes da próxima pergunta que eu tenho para fazer, eu queria colocar que quando eu falei que o livro ele tem uma leitura agradável, que é leve, sim, mas ele tem, eu diria, pílulas de conceito. Ele tem assim alguns pontos que você pode observar que existe um conceito ali, existe uma teoria. E isso é muito bom, porque não fica aquela coisa tão acadêmica, tão formal, e é um tratamento muito prazeroso, né, para o leitor. Muito bom. E uma outra coisa é que o próximo livro dele
a gente podia, em vez dele, trazer o Lucas. Olha, acho que daria mais certo. Daqui uns anos, quem sabe? Quem sabe, O né? convite está sempre aberto. Olha, obrigado. Obrigado, vou passar para ele. Ele já está empolgado com a ideia de ir para Petrópolis, conhecer o jeito como faz livro. Olha só. O convite Que está mais que fantástico. aberto. Olha, Obrigado. Alguma hora a gente bom. vai conseguir. Ih, ele vai adorar. Vai adorar mesmo. Bem, Luiz, lendo esse livro, eu lembrei de uma coisa muito, muito interessante da minha infância, que certa vez eu comentei com minha avó. Nossa, avó, o tempo está passando tão rápido, a gente já está no final do ano, já é Natal. E aí eu questionando isso, né? Eu devia ter o quê? Uns 12, 13 anos, né? E já tinha essa sensação do tempo passar rápido. E aí, quando eu comentei com ela sobre isso, dessa sensação do tempo acelerado, né? Ela muito assim, muito gentil, ela falou: meu neto, não é o tempo que está rápido, é você que já está começando a fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, você, para sentir o prazer do tempo passar, você tem que fazer menos coisas e ter mais prazer naquilo que você faz. Isso ficou assim como um encantamento, como um mantra para a minha vida. A pergunta que eu tenho é como foi... na verdade, é para você comentar isso, essa questão dessa sensação do tempo acelerado, e se um pouco da teoria da minha avó faz sentido. Nossa, qual é o nome da sua avó? É Dona Lili. Dona Lili. Infelizmente ela já não está mais entre nós, mas está aqui do meu lado. Nossa, mas olha, toda a sabedoria da Dona Lili. Aproveitar o tempo é algo que nós simplesmente estamos esquecendo como é que faz. Porque nós estamos entendendo que aproveitar o tempo é fazer a maior quantidade de coisas possível no menor tempo possível, da maneira mais rápida possível. E isso não é necessariamente aproveitar o tempo. Isso é quantificar o tempo. E uma das coisas que a gente pode reaprender é que o tempo não é só uma quantidade, o tempo é uma qualidade. Nós, como sociedade, perdemos a dimensão do tempo como qualidade. Aí o pessoal que está ouvindo fala: como assim o tempo como qualidade? Para entender isso, por que o tempo fica rápido? Por que ele fica acelerado? Por duas razões. Primeiro, pela quantidade de coisas que acontecem no mesmo período de tempo. Quando eu tenho muita coisa acontecendo, muitos eventos, como a gente chama, agora vai ficar meio acadêmico, pode rolar a vinheta assim, momento acadêmico. Quando a gente tem muitos eventos acontecendo no mesmo período de tempo, a nossa atenção é chamada, é convocada o tempo todo. Então a gente não desfruta de nenhum desses momentos, porque eles estão muito juntinhos do tempo, muito juntinhos, muito próximos uns dos outros, a gente não consegue desfrutar de nenhum. Por isso que às vezes você chega no final do dia em que você fez centenas de tarefas e você se pergunta: o que foi mesmo que eu fiz hoje? Porque, embora você tenha feito muita coisa, você está cansada, cansadíssimo. Eu coloquei uma diferença de gênero aí muito proposital, tá? Mas você está lá cansado e você não lembra o que você fez. Por quê? Você fez muita coisa, mas não viveu nenhuma delas. Você participou de muitas atividades, mas nenhuma delas mexeu com você. Por quê? Porque elas foram quantidade, nenhuma delas foi qualidade. Daí que a gente sente o tempo acelerando. Quanto mais coisa eu faço no mesmo período de tempo, mais eu sinto essa sensação de que está ficando mais rápido. O contrário também acontece, quando nos raros momentos você pode finalmente relaxar e falar: o que eu vou fazer agora? Nada. E então o tempo estende, ele se dilata, você passa um tempo e você fala: nossa... Esse tempo não passa? Não passa, exatamente, exatamente. Isso tem a ver com a qualidade do tempo. Por isso que quando você está fazendo uma coisa muito legal, o tempo passa rápido. Você termina uma boa conversa com a tua amiga, fala: nossa, já é hora de ir embora. No entanto, você está numa situação complicada, uma reunião chata, um momento... não passa nunca o tempo. Uma coisa para você que está aí namorando, para você fazer uma conta aí na sua cabeça. Pensa, para você entender bem essa. 1 hora com a pessoa que você ama não basta. Você quer ficar mais tempo. 1 hora numa situação chata
é uma eternidade. 10 minutos sei lá, numa aula que você não está gostando, não está entendendo, ou numa reunião que você não sabe o que você está fazendo lá. Nossa, 10 minutos é insuportável. 1 hora com o crush, com o mozão. Nossa, que delícia. Passou voando. Para você pensar, se 10 minutos com o mozão você já está insuportável, repensa a sua vida. Tá hora de você pensar no que está fazendo. É interessante até você falar, você ter priorizado falar a questão do gênero, né? Cansada e cansado. Faz diferença isso também, né? O cansaço de determinada da mulher ou do homem ou da rotina que leva, né? De todos os atributos que tem para fazer. Isso também é considerado aí no teu texto? E essas, assim, eu nem sei o quanto me caberia falar. São lições que eu aprendi. Então, em primeiro lugar, não são ideias minhas, são lições que eu aprendi das minhas amigas, de amigas, colegas. O tempo reflete muito as relações de poder que existem numa sociedade. E numa sociedade como a nossa, onde a gente tem, né, para nós homens, Marcelo vai entender isso, a vergonha alheia de gênero. É verdade. Mas quando você tem um patriarcado dominante como a gente tem, que é uma pena, né, a gente sabe que o tempo vai refletir também essas diferenças de gênero e de poder. Prova é que quando a gente tem que falar de trabalho de casa, você tem que colocar o adjetivo doméstico. O trabalho, quando você fala trabalho, a gente pensa em trabalhar fora. Um lugar que historicamente foi do homem e é o lugar importante, o lugar dos negócios, da cidade, não sei o quê. São 6.000 anos aí de história nisso. Quando você fala de trabalho em casa, você tem que colocar o adjetivo trabalho doméstico. Então, o tempo, sim, o tempo reflete as diferenças de poder, o tempo reflete as diferenças de poder e, portanto, ele reflete também as diferenças e as desigualdades de gênero que você tem numa sociedade. Como homem, eu diria que nós, homens, somos muito educados, em algum ponto, né, para não valorizar o tempo doméstico como tempo de trabalho, porque nós aprendemos a associar esse tempo ao tempo feminino. E aí, vamos colocar, a gente aprende, mas a gente também pode desaprender, e a ter aprendido não é desculpa para continuar fazendo alguma coisa. Nós temos como mudar. Então, o trabalho doméstico, por exemplo, o tempo de trabalho doméstico, por exemplo, ele é totalmente desvalorizado. Espera-se, por exemplo, que o tempo de cuidado com o filho seja um tempo da mulher, um tempo feminino. Prova Marcelo talvez já tenha ouvido isso, e tem um elogio que é um elogio que dói, quando alguém vira para nós, homens, e fala: que bonito, você também ajuda com o seu filho. É terrível porque isso. Você está recebendo um elogio por não fazer mais que sua obrigação. E exatamente. E não é nem o caso de ajudar, é 50%. É participar, é colaborar. É meio a meio. Então, essa divisão de tempo, ela reproduz desigualdades. O tempo é um instrumento de poder também. Ele reproduz desigualdades, ele reproduz estereótipos, ele reproduz o imaginário que nós temos do uso do tempo. Então, o tempo do recém-nascido é o tempo da mãe, o tempo da criança é o tempo da mãe, o tempo de casa é o tempo feminino, o tempo da rua, o tempo do trabalho, esse é o tempo masculino. Por isso, né, entende-se que o tempo do homem, o tempo de trabalho do homem termina quando ele chega em casa. E aí a gente senta confortavelmente, tira o sapato e segue a vida. Enquanto a mulher está lá continuando nesses tempos. De novo, são lições que eu aprendi, que vi em casa, vi em vários lugares, aprendi de muitas amigas minhas. E que você vê na rua. Só para terminar, estava outro dia numa fila, provavelmente numa padaria, e tinham 2 senhoras conversando. E uma delas falou: você tem visto a fulana? Não, porque nasceu o 3º filho dela. E agora ela está lá correndo atrás do nenê, não sei o quê, e cada um estuda numa escola diferente, então ela tem que deixa uma na escola não sei aonde, deixa o outro na escola não sei aonde, não sei o quê e tal, e aí fica com um pequenininho em casa. Aí a primeira senhora falou: então ela não trabalha. Aí ficou um silêncio na fila, até que a própria senhora falou: não, ao contrário, ela trabalha demais. É um trabalho não remunerado, mas é um trabalho que deixa, imagina, ela trabalha sim, mas olha que coisa, esse trabalho não é visto como tempo de trabalho e, portanto, nas hierarquias que a gente faz na sociedade, não é considerado um tempo valorizado.
né? Uma das coisas que a gente acabou fazendo com o tempo é acreditar que o tempo útil é só o tempo de produção. E isso nos leva a deixar de lado outros tempos que podem ter uma qualidade muito maior. É interessante porque é uma produção, geralmente é uma produção tangível. A produção intangível, que é exatamente essa questão que a mulher está em casa, cuidando dos filhos, educando os filhos, que é um trabalho assim, primordial para a sociedade, é considerado um trabalho de menor valor, ou de valor quase nulo, por ele ser intangível, por não ter uma materialidade. É terrível. Mas é realmente reflexo da sociedade patriarcal que a gente vive e aprendeu desde sempre de que isso era correto, né? E de que as coisas eram assim. E essa era a definição, tanto da valorização do tempo, da valorização do trabalho, né? Da valorização da tarefa, seja ela qual for, né? Tanto para o homem quanto para a mulher, são 2 pesos, 2 medidas ali. Mas eu, sinceramente, eu confio, eu espero que a sociedade esteja caminhando para uma mudança. Porque eu acho que já deu, acho que já é hora de ter uma evolução, de mudar. Concordo, Marcelo. Eu acho que, olhando só para você, para a Natália, não nos ouvir, eu acho que é hora de nós, homens, aprendermos as lições que elas estão trazendo. Né? Exatamente. E a gente podia fazer vários recortes aí, né? Mas vamos seguir. Vamos lá. Bom, retornando ao tempo, aí você falou aí um pouco do tempo livre, né, também. A que ele se refere? É o tempo do ócio, do lazer, do autocuidado? É não fazer nada? O que é não fazer nada e aproveitar o tempo? Olha, faz tanto tempo que a gente não faz isso que eu acho que a gente perdeu um pouco a prática. Tem uma coisa que acontece que é um sintoma muito curioso da nossa sociedade. Nós tratamos o tempo livre como produção de descanso. A gente planeja, a gente coloca tudo certinho, a gente pensa o que vai fazer agora e depois. O tempo livre está muito ocupado, se a gente pode fazer esse jogo de palavras. A gente planeja a diversão e espera que essa diversão possa nos recarregar para o momento de trabalho. Isso tem muitos efeitos colaterais. Primeiro, a gente não descansa. Porque uma das coisas que nos leva a descansar é não ter esses marcadores de tempo. Agora eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir para tal lugar. Nós estamos utilizando no tempo livre a mesma lógica que nós utilizamos no tempo de trabalho. Nós deixamos de ver o tempo livre como um tempo do não fazer nada, que é um tempo onde você pode pensar, contemplar, falar com você, ficar entediado. Nossa, que horror! A gente não quer ficar entediado. O tédio é uma das coisas mais fantásticas para a tua imaginação. Verdade. Se você não chegar um momento que você fala, nossa, preciso pensar em alguma coisa, porque não tem nada além da minha imaginação para fazer aqui, a gente não cria. A gente não imagina. Quando a mente está o tempo todo povoada por estímulos externos, você não presta atenção no que está dentro de você. E isso faz com que o tempo também fique rápido, fique muito corrido. No tempo livre, a gente também faz uma outra coisa que rouba esse tempo de nós. Nós somos demandados o tempo todo pelas notificações que chegam, que vão nos puxar para a rede 1, para a rede 2, para a rede 3. Isso daí vai ocupando o nosso tempo. Por quê? Porque é informação que chega. Claro, algumas pessoas vão achar mais útil, outras menos útil. Mas a gente pode até fazer um desafio. Depois de ficar 1 hora rodando a timeline de qualquer rede social, o que foi realmente que ficou? O que foi assimilado? O que foi assimilado? O que marcou o teu tempo? E principalmente a qualidade dessa assimilação. Exatamente. O que é qualitativo que você assimilou? Exatamente. Então, a tendência é que o tempo livre hoje seja cada vez mais ocupado. Não é coincidência que a gente tem tantas possibilidades na sociedade para ocupar o tempo livre. E aí acontece uma coisa muito curiosa. É a obrigação que a gente tem de ser feliz e se divertir no final de semana. Veja, por exemplo, na sexta-feira, aquela coisa, agora eu vou fazer alguma coisa. Agora é o meu tempo. Agora é o tempo de descansar. Por isso eu vou fazer um monte de coisa. Pera, oi? Tem algo errado? Agora eu vou lá porque eu preciso ser feliz.
Isso é uma coisa muito interessante para a gente pensar. Se eu estou esperando a sexta-feira e o final de semana para ser feliz, qual é o meu estado emocional nos outros dias? Exatamente. E até essa expressão, né, eu preciso ser feliz, é como se fosse uma coisa, como se fosse um peso ou uma obrigação, talvez. Não é uma coisa espontânea, não é uma coisa natural, né, que deveria ser. Exato. Muito bem colocado. É isso mesmo. Porque essa obrigação de ser feliz, ou essa ideia de que eu preciso, ela mostra o quanto nós estamos cansadas ao longo dos dias. A gente tenta se agarrar a esse espaço livre, a esse pouco tempo livre, para tentar remediar em algumas horas aquilo que estruturalmente não tá certo, não está fácil. Né? E o mais curioso é que com isso, a gente, nessa busca de uma felicidade atrelada ao tempo, a gente acaba, cada um, mas a gente acaba não descansando, porque a gente planeja, a gente fica na mesma fila que a gente ficaria para um serviço durante a semana, a gente fica na mesma correria para ir de um lugar para outro, é o tempo de espera para isso, é o tempo de diversão. É tudo tão compartimentado, tudo tão dividido, que às vezes chega no final do domingo e você fala, nossa, eu estou cansado. Porque eu não tive esse tempo. E é curioso que às vezes na segunda-feira, se você não fez nada, às vezes vem uma cobrança. O que você fez no final de semana? Nada. Como assim você não fez nada? Você não se divertiu? Ou se eu me diverti? Eu fiquei numa praça vendo as plantas crescerem. Nossa, que horror, você não fez nada. Que tédio. Que tédio, exatamente. A hora que eu consigo, por alguns instantes, fechar os olhos para esse mundo de chamadas que a gente tem do mundo exterior, eu começo a pensar, eu tenho atenção não só para mim, mas, sobretudo, para aqueles ao meu redor. Exatamente. Porque vamos lembrar uma coisa, o amor sobrevive a muita coisa, menos a falta de tempo. E para ter tempo para outra pessoa, eu não posso ter tempo para todo mundo. Se eu sou convocado o tempo todo para prestar atenção na rede social, na série, na saída, no evento, não sei o quê, uma boa parte do meu tempo já não é meu, porque a gente tem que trabalhar. Se do tempo livre eu já começo a colocar cada um em cada lugar, eu vou colocando esse tempo todo arrumado em caixinhas para isso, caixinhas para aquilo, como é que fica o tempo da relação com o outro? O tempo que eu vou desfrutar a alegria de olhar sem pressa para o rosto de alguém. E sem tempo você não encontra o outro. O tempo contemplativo, né? Tanto do outro quanto do meio que a gente vive também. É engraçado que é curioso, né? Na editora Vozes a gente tem um livro também, não sei se você conhece, que o título é Viver Não Apenas nos Finais de Semana, do Anselm Green. E ele faz toda essa proposta, né? De que a vida acontece em todos os momentos que a gente está aqui vivendo. Então, o tempo também passa e acontece a cada momento que a gente vive e que as coisas acontecem. Se a gente deixar para viver só em determinado momento, a gente perde tempo. Perfeito, Natália. Uma outra sugestão curiosa é a digital influencer Taide Mello Bufren. Não sei se você conhece. Ela é muito ativa nas redes sociais e ela tem um comentário muito engraçado que ela faz toda vez que quando tá frio, né, quando tá nublado o tempo, ela não tem a necessidade de ser feliz. Quando tá sol, quando o tempo tá bom, né, a gente tem a obrigação de ser feliz e de curtir aquele sol. Então, a gente tem que sair e aproveitar o dia e fazer as coisas. E quando não, né? Não, já que tá nublado o tempo, então a gente pode se poupar pode disso. Escolher qualquer outra coisa para fazer, né? A melancolia no verão dói muito mais. Porque o tempo tá lá, o clima tá radiante e tal, e você tá lá. Ok, vamos ouvir música triste. Vamos ficar meio mal. Era uma coisa, era um movimento que tinha talvez o dark, o gótico, né? Que, primeiro que não gostava de sol e ficava mais introspectivo, né? Exatamente. Mas, nossa, Natália, você colocou um ponto fundamental. Muito bom. Que é a ideia de viver os pequenos momentos. Que uma das coisas que gera essa sensação de que a gente está sem tempo para nada é que a gente está sempre olhando tanto o próximo momento, o que vem a seguir, que a gente perde um pouco o sentido do agora. Um exercício que eu tento fazer, eu trabalho, um dos lugares que eu mais passo na cidade, trabalhando de diversão, é a Avenida Paulista, que é um dos lugares mais cheios. E muitas vezes eu me surpreendo tentando fazer um exercício de ficar quieto, porque às vezes tem silêncios.
Lá entre um farol e outro tem silêncios. E eu tento aproveitar 10, 12 segundos e falar, estou no meio da Avenida Paulista, em silêncio. E aproveitar aquele momento. Porque incrível. são nesses pequenos momentos que a vida tem mais luminosidade, tem mais sabor. Não são necessariamente nos grandes eventos. Mas às vezes é naquele sorriso que você viu de uma pessoa na rua que sorriu para você porque você deu bom dia. Aquele instante vale muito, porque a qualidade dele não vale a quantidade de outros eventos. Exatamente. Você comentou uma coisa sobre a fila e tem uma coisa assim que eu sinto muito falta hoje, que eu gostava muito de fazer. Na época minha filha era pequena e domingo era uma coisa assim, era o primeiro prazer do dia, era ir até a padaria. Mas assim, eu gostava quando tinha fila. Por quê? Porque antes de chegar na fila do pão, eu passava na banca de jornal, pegava o jornal, comprava um jornal, e era uma coisa assim fantástica para mim ler o jornal na fila do pão. Porque era uma coisa assim, até certo ponto bucólica, mas assim que me dava um prazer enorme. E é uma coisa que hoje em dia eu já não consigo fazer. Primeiro porque as padarias hoje em dia não tem mais fila. É tudo muito rápido. E o jornal, a questão do jornal, né? Tá difícil de achar um jornal impresso. Também não, né? Mas, Luiz, voltando à questão do valor do tempo, né? Eu acredito que o tempo é algo pelo menos para mim, é algo de muito valor. Tanto que eu fico assim muito triste, não é triste, mas de certa forma contrariado, sim, quando eu tenho a sensação de que perdi tempo, sabe? Que aquele tempo que eu disponibilizei não teve nenhum proveito, não só de minha parte, mas da parte do outro também. E o que eu queria saber é, assim, com essa preciosidade, né, que o tempo se tornou, na verdade, quando a gente tenta não perder tempo, na maior parte das vezes a gente acaba perdendo, né? Nessa tentativa a gente corre esse risco, e na maioria das vezes isso acontece, a gente perde esse tempo. E a percepção que tenho é que tentamos ganhar tempo para utilizá-lo com mais tarefas, né? Mais obrigações, mais trabalho. De certa forma até parece loucura, mas assim, o que você acha disso? Esse processo é um processo que tem efeitos diretos no nosso corpo e no nosso psiquismo. Todas e todos nós estamos exaustos, fisicamente exaustos, psiquicamente exaustos e emocionalmente exaustos. Isso não é uma pessoa, não é outra, é um sintoma da sociedade que a gente está. Porque a ideia de que nós precisamos utilizar cada segundo do tempo para alguma coisa desrespeita os ciclos naturais do corpo. A extensão infinita da jornada de atividades, cada vez mais demandado até pelas mídias digitais e por demandas infinitas também de trabalhos e outras atividades e da vida pessoal, faz com que a gente esteja há décadas, se não há mais de um século, negando os ciclos do corpo. O ciclo do sono, o ciclo do descanso, o ciclo, sim, de maior disposição, onde você chega lá e em meia hora você resolve o dia inteiro. Todos esses ciclos que o corpo tem, eles são fundamentais para a saúde. Não é à toa que a sensação de cansaço que a gente tem não é aquele cansaço que você dorme, descansa, sai 100% disposto. Nós estamos cada vez mais acordando cansados. A gente dorme no ônibus de manhã porque a gente dormiu pouco. E a gente dormiu pouco porque o nosso tempo foi convocado por outras coisas. Veja, não estou falando do tempo que a gente precisa para trabalhar. Não é? Esse seria utópico falar, não, vamos parar. Não, todo mundo tem boleto para pagar. Enquanto houver boleto, haverá tempo. Haverá tempo. Né? Mas é o que você faz com o outro tempo. O que nós, às vezes, por exemplo, fazemos é, pressionados por um tempo que não é nosso, quando nós temos esse tempo livre, nós procuramos esticá-lo ao máximo. Então eu vou assistir mais um episódio da série, quase que como uma espécie de uma autovingança pelo tempo que eu não tenho. Só que com isso eu como o tempo de sono. Chega numa hora, falo, puxa, eu perdi
um tempo que era de descanso. Daí essa sensação que nós temos como sociedade de estarmos sempre cansados, sempre na beira de algo que vai acontecer. E acontece. De vez em quando vem o relato de um burnout, a pessoa que queimou completamente. Essa expressão, às vezes a gente usa sem pensar o quanto ela é forte. A pessoa queimou, ela foi consumida como uma chama. O que aconteceu? Aí vem o relato, a gente olha, fala, puxa, olha, pô, coitado do fulano, hein? Nossa, tá difícil para todo mundo. Vambora. Temos que voltar a aproveitar o tempo. Então, me parece que esse ponto que você mencionou é muitíssimo importante justamente para a gente pensar sobre a qualidade de cada tempo. Por isso que quando me perguntam, tempo é dinheiro? Não, porque dinheiro você recupera. Ou não, mas ele não vai. Mas o tempo que passa você não recupera nunca mais. A gente pode recuperar dinheiro, o tempo você não pode recuperar nunca. Você perdeu um instante, esse instante não volta nunca mais. Então, tempo não é dinheiro, justamente porque a conversão entre os dois é impossível. O valor do tempo é incomensurável. Exatamente. Eu diria até que não dá para falar, a gente fala, mas não daria para falar de valor do tempo, porque o tempo é uma grandeza de tal preciosidade que nós não temos como medir. Para não ficar muito abstrato, para você que é mãe, para você que é pai, para você que é avó, se você teve a oportunidade de testemunhar o primeiro sorriso do seu filho, você sabe que nada paga esse momento. Podem te oferecer as joias da coroa, não vão. Se você... eu não tenho filho, não me identifiquei com o exemplo. Beleza. Pensa no primeiro beijo que você deu na pessoa que você ama. Melhorou? Alguma coisa paga esse momento? Não. Se você pensou que paga sim, então não foi tão amor assim. Né? Mas são momentos que não tem como ser medidos. Exatamente. Eu achei que você ia dar um spoiler na minha próxima pergunta, quando você disse que tempo não é dinheiro. Porque ao longo do texto, você sugere que atrasa quem pode, espera quem tem juízo. O que, afinal, é uma excelente sacada também, né? Acredito que cada um que ouviu isso pôde lembrar de alguma situação que viveu nesse estilo. Se tempo não é dinheiro, tempo é poder, Luiz Mauro? Tempo é poder, Natália. Se é. Vamos lembrar uma coisa. O tempo, ele é distribuído e usado socialmente. Aliás, uma curiosidade, um dos títulos que não emplacou, que eu nem cheguei a considerar, se chama, o livro, né, no universo paralelo, se chamaria Os Usos Sociais do Tempo. Mas eu fiquei imaginando a expressão facial sua, da Aline, se eu chegasse com um título desses, né, para a coleção Nobre, vocês vão olhar, amigo, repense, né? Por favor. Não desse jeito, porque vocês são super generosas, mas eu falei, não vai rolar. Mas a gente precisa pensar que o tempo tem um uso social. O que significa uso social? Significa que nós, como sociedade, como grupo, nós cronometramos as nossas atividades. Nós temos uma sincronia. Olha só, sincronia, cronometrando. Tem a palavra cronos, que em grego significa tempo. Então, as nossas atividades sociais, todas elas são sincronizadas, são cronometradas. Mas o tempo é distribuído de maneira muito desigual. Nem todo mundo pode usar o tempo do jeito que quer. Por exemplo, todo mundo faz isso, quando você trabalha, seja como profissional liberal, seja como dono, seja como funcionário, o teu tempo está ligado ao tempo de outras pessoas. Você não é dona ou dono do seu tempo para falar, hoje eu vou trabalhar só neste horário. O que significa que o tempo não é só de uma pessoa, não é só de outra. Ele é social. Então você tem um café bonito, bacana, você não pode falar, vou abrir das 3 às 5 da manhã. Não vai rolar, porque os clientes, em geral, vão estar lá das 9 às 5. Aliás, não precisa nem exagerar. É muito raro você encontrar um café desses com bolo, tô ficando com fome agora. Um café desses bonitinho e tal, funcionando umas 8 da noite. Por quê? Porque já não é o público. Então, o tempo ele é muito mais social do que parece. Ele é um problema filosófico, mas também é um problema social. E os usos do tempo refletem as diferenças de poder dentro da sociedade. Se você vai falar com alguém que é, neste momento, entre muitas aspas, mais importante do que você,
numa organização, numa empresa, numa reunião de negócios, enfim, né? Todos nós sabemos que a sociedade tem hierarquias, não é novidade para ninguém. A gente pode questioná-las, mas elas existem. Se você vai falar com alguém mais importante que você e a pessoa atrasa, quando ela chegar, ela pode pedir desculpa, dar uma desculpinha, falar, desculpa, olha, foi o trânsito, estava numa outra reunião. Você que precisa falar com ela, mesmo que você esteja com raiva, fala, que sujeito insuportável, ficar atrasando, como você, fazendo isso com o tempo dos outros. A gente vai sorrir polidamente e falar, olha, não se preocupa, vamos, o trânsito está ruim mesmo. Isso, fazendo um merchan, quem estuda muito isso é um sociólogo canadense chamado Irving Goffman. Posso fazer um publi aqui, tem um livro que eu publiquei ano passado pela Voz, chamado 10 lições sobre Goffman. Tá lá, tem essas coisas aí, essas ideias também. Então a gente vai ser muito generoso com o tempo da pessoa que atrasou. Se for o contrário, você corre o risco de quem está te esperando não te esperar. Então você precisa falar com alguém que está num cargo, numa situação mais importante naquele momento, você atrasa 10 minutos, você já tem que sair pedindo desculpa por 15 gerações. Olha, foi mal, o carro quebrou, o ônibus atrasou, caiu um meteoro, algo aconteceu. E você está sempre no risco de chegar, ela fala, olha, me atrasei, desculpa, a fulano não pôde te esperar, ele foi embora. Isso é o uso social do tempo. Ou pessoas que estão eternamente atrasadas e dispõem do tempo dos outros como se fosse dela. Ou o contrário, pessoas que estão sempre aceleradas e dispõem do tempo dos outros, o exemplo é o mesmo, como se fossem delas. Querem para ontem, não, vamos lá, não, espera, tem tempo, vamos pensar em cronogramas, não, é para já, é para ontem. Por isso que o tempo, ele revela muito essas desigualdades de poder. Eu até poderia dizer que nada revela melhor as relações de poder de uma sociedade do que os usos que nós fazemos do tempo. Por isso que tempo não é dinheiro, mas tempo é poder. Tempo é poder, realmente. Bem, eu queria voltar um pouquinho, eu acho que voltar em um tema que é debatido no livro, que é o tempo biográfico, né, que demanda, acho que uma boa reflexão, né? A questão da passagem e a aceleração da vida, né? O tempo e como o tempo marca no ser humano, né? O efeito do tempo nas pessoas e como temos a percepção disso, né? Luiz, você fala, né, no livro de uma foto de 10 anos atrás e a comparação com a imagem atual, né? Você fazer esse exercício, você pegar uma foto sua de 10 anos atrás e se olhar no espelho e ver e olhar a sua foto. Isso me fez, né, ponderar sobre a questão também não só física, não só aparente, mas também cognitiva. Nossa, perfeito. Né, mental. O efeito dessa aceleração do tempo também na nossa mente. Né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Nossa, cuidado quando você pede para um professor, você pode falar? Pode. E a tendência é a gente falar várias horas. Mas muito bom ponto que você coloca. Mas a intenção é essa mesmo. A nossa sociedade parece ter desenvolvido um horror à passagem do tempo. A gente faz de tudo para não ver essas marcas, para esquecer que essas marcas existem e, portanto, para esquecer um dos processos mais naturais que existem. O tempo está inscrito em nós. O tempo está no nosso corpo. A gente poderia dizer que o tempo está incorporado em nós. Cada uma e cada um de nós é um relógio, se você quiser fazer essa metáfora, é um relógio, é uma ampulheta ambulante. Nós estamos andando enquanto tempos. Esses tempos estão nas nossas marcas, estão no nosso desenvolvimento de corpo, estão desde o primeiro dentinho que apareceu até a primeira ruga. E esses dois extremos nos lembram de uma coisa importante. A nossa sociedade não sabe lidar com a passagem do tempo. Nós não sabemos. E eu não estou aqui também para dizer como é que faz, estou aqui para aprender junto. Mas nós não sabemos, a gente tem medo dessa passagem. E com isso a gente perde a beleza que cada idade tem. Cada idade tem a sua maravilha e tem as suas tristezas, tem a sua beleza e tem o seu horror. Então é legal ser jovem, é super legal ser jovem. Tem problema ser jovem? Tem. Ou se tem. É legal ser mais velho? É super legal. Tem problemas? Ou se tem. Todas essas idades têm. Às vezes eu noto o Lucas, quando ele consegue fazer alguma coisa nova,
ele disse que ele ganhou uma autonomia. Ele aprendeu a palavra autonomia com uns 3 aninhos, 3, 4 aninhos, e depois ele ficou usando no plural. Então, cada coisa que ele aprendia a fazer, ele chegava assim, olha, papai, consegui mais uma autonomia. Pô, é legal quando você é criança conseguir muitas autonomias, como ele dizia. Uhum. É legal, você finalmente vai conseguir cortar o pãozinho com a sua faca de criança. É um pãozinho mais macio, não sei o quê. Uau, que autonomia! Fora isso, eu não posso fazer muita coisa. Eu não posso pegar o carro, não posso ir onde eu quero, não posso um monte de coisa. Uhum. Joga para o outro extremo. Quando eu estou com 70 anos, evidentemente que eu consigo. Eu tenho muitas autonomias, mas eu tenho outras limitações. Ai, que coisa horrível. Não, são limitações do humano. Recuperar o sentido do tempo é recuperar também o sentido do humano. E ver que tem uma beleza em você cortar o seu pãozinho com 6 anos de idade e tem uma beleza em você poder olhar para a vida com outros olhos aos 70. Uhum. No entanto, como nós estamos muito acostumados, como a Natália muito bem falou, a associar tempo à produção, todo tempo que não é produtivo nós ignoramos. Por isso que o tempo da criança e o tempo do velho costumam ser desprezados. Aliás, são, a meu ver, duas faixas sociais que estão entre as mais silenciadas. A criança e o velho. A criança porque a gente acha que ela não sabe o que diz. E o velho porque a gente acha que ele não sabe mais o que diz. E com isso nós perdemos tanto a criatividade a 1000 por hora da infância, quanto o olhar de sabedoria do velho, da pessoa adulta, da pessoa madura. E a gente entende, não produziu, não vale, porque a gente está com essa ideia de que tempo é dinheiro, só vale o tempo de produção. Então nós escalamos o nosso tempo biográfico em termos de produção e produtividade, em termos daquilo que a gente faz. Quando, na verdade, o tempo biográfico está em nós. Cada experiência me torna um pouquinho diferente daquilo que eu era. A passagem do tempo, ela é inexorável e linda. Hoje à noite eu vou ser uma pessoa diferente daquilo que eu era ontem à noite, porque eu estou tendo essa experiência de participar do podcast. Meus olhos hoje viram paisagens e imagens, eu moro do outro lado da cidade, que eu nunca tinha visto. Algumas eu revi depois de 10 anos. São imagens novas. Uhum. Eu quero aproveitar cada esse tempo. Eu nunca tinha estado nesse estúdio aqui. Eu nunca tinha visto vocês de perto. Eu já vi a Natália em imagens no celular e eu fico stalkeando as redes dela, social, as redes da editora e tudo mais, porque ela posta umas fotos maravilhosas, principalmente quando ela vai viajar, a gente fica com inveja. Mas eu nunca tinha visto em 3 dimensões. Marcelo, nunca tinha te visto. Eu quero aproveitar a experiência. Quando a gente está muito rápido, nós perdemos o sentido da experiência e a gente não sente o tempo passar. A gente só vê a marca no corpo. Por isso que quando a gente olha a foto de 10 anos atrás, a gente se surpreende. Meu Deus, como eu era novinho. Nossa, como eu era bonito. Não, peraí, você tinha beleza de 10 anos atrás. Certamente você também tinha dias que você acordava, olhava no espelho e falava, não sou lindo. Aliás, foi a decisão que eu tive para estudar uns 20, 25 anos atrás. Eu olhei no espelho e falei, eu sou lindo o suficiente para me tornar uma estrela de Hollywood? Ou para me tornar uma estrela... Não, é melhor estudar. Né? São decisões que você toma. Exatamente. Né? E aí esse tempo biográfico, ele é parte do que nós somos. Cada um de nós traz essa biografia. Deixa eu refazer a frase, desculpa. Cada um de nós traz incorporado em si essa biografia. Cada marca que tem no teu corpo, cada cicatriz, cada ruga, é uma batalha que você não perdeu. Alguém te atingiu, alguma coisa te atingiu, ficou a marca, mas você continuou. Então, eu acho que as marcas do tempo, elas são marcas, não de vitória, seria um discurso muito bonito, mas são marcas de que você sobreviveu. Você, naquele dia, o dia terminou e você não. E esse tempo biográfico é um tempo bonito porque ele é um tempo de encontros. Cada pessoa que passa na nossa vida, para o bem ou para o mal, deixa alguma marca, nos altera. Por isso que, inclusive, para se livrar de algumas coisas, demora, que a pessoa deixou marcas. Então, a pessoa às vezes tem um relacionamento e quando termina o relacionamento, a pessoa que foi embora, vai embora e leva a música junto, que você não consegue mais ouvir aquela música e fala, nossa, raios, eu ouço essa música, lembro do raio da pessoa. Às vezes a pessoa rouba a sua música favorita, você não consegue mais ouvir aquela música porque, nossa, está associada à pessoa. Isso é parte do nosso tempo biográfico. Você se lembrou de Dona Lili, da sua avó? Isso é parte do seu tempo. Eu lembro com muito amor dos meus avós, meu avô Antenor, meu avô José, que são parte de mim. Nós levamos a história incorporada também da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos tempos.
A minha turma de faculdade, a gente é amigo até hoje. A gente tá agora, tem um grupo lá na rede social e é amigo até hoje. A gente se fala todo dia. Não fala mais as mesmas coisas que a gente falava 25 anos atrás. Não. A gente discute, uma brincadeira que a gente faz. 25 anos atrás a gente discutia filmes, agora a gente discute o preço do leite. Mas que legal, porque isso é maturidade. A gente ainda consegue discutir filme, mas a gente tem outras preocupações. Está todo mundo casado, alguns com filho e assim por diante. Então esse tempo biográfico, ele nos lembra a cada dia quem nós somos. E principalmente o que é que nós podemos vir a ser. O tempo biográfico ele tem uma coisa legal. Ele não é só o passado. O tempo biográfico também é o futuro. Nós não vivemos só de memórias, nós vivemos também da imaginação, do imaginário de projetos. O que é que eu quero fazer? O que é que eu ainda penso? Como que eu sonho comigo mesmo? Quando a gente para de sonhar consigo mesmo, a gente perde o tempo biográfico. E olha só que coisa. Para sonhar, para devanear, para imaginar, eu preciso de tempo para mim. Fantástico. Fantástico. Bem, parece que cuidar do tempo é necessário e imprescindível hoje em dia, né? Eu acho que a gente deveria cuidar mesmo, cuidar no sentido mais raiz da palavra, né? E no contexto atual. O que você acha? Acho que cuidar do tempo é uma questão de sobrevivência. Nós estamos, como eu falei, esgotados fisicamente, psiquicamente, emocionalmente. Isso daí vem sintoma. Né? Vem na forma de sintoma. Uma frase que uma vez eu ouvi no meu pai, nunca vou esquecer, ele dizia que o corpo, quando manda a conta é alta. E sempre quando manda a conta é alta. Realmente, quando você para ouvir os sintomas, em geral, é porque eles já estão gritando. Então, talvez, mais do que apagar o incêndio, a gente precise se preocupar em não deixar a coisa pegar fogo. Nossa, é interessante isso que você falou, porque me fez lembrar um documentário que eu vi já há um bom tempo, de um senhor austríaco, com mais de 100 anos, que sempre foi atleta, sempre fez corrida de 100 metros, e ele corria, eu não sei se hoje em dia ele ainda está vivo, mas ele ainda corria aos 100 anos, ele disputava competições aos 100 anos. Nossa! E uma coisa que ele falou que assim, me deixou muito, muito impressionado é que assim, o repórter perguntou para ele, e como é a sensação do senhor correr hoje e lembrar como o senhor corria quando tinha 20 anos de idade? Né? Essa diferença do seu corpo. Ele falou, eu tenho total consciência do que meu corpo pode fazer. A minha mente, a sensação que ela tem é que eu estou correndo como há 20 anos atrás. Mas eu tenho a consciência de que meus músculos, toda a minha estrutura corporal é diferente. E eu aceito isso. E é uma coisa assim que ele tem a sensação de que o tempo passou e ele tem total consciência. Ele não luta contra isso. Eu achei fantástico. Porque uma coisa muito difícil é a gente viver a idade que tem. E isso não é um processo legal. Muitas vezes nós somos forçados a amadurecer muito rápido. E então nós temos uma mentalidade madura no corpo de uma pessoa jovem. E com isso nós perdemos alguma coisa. Tem lucro, tem ganhos, tudo, claro, mas há perdas, porque você perde o senso de uma determinada idade. E o contrário também, quando você vê aquela criança no corpo de adulto, aquele adulto que não aceita envelhecer, não aceita amadurecer. Nós homens somos craques nisso também. Terrível. Passou dá uma chavinha lá dos 40, dos 50, agora eu vou ser jovem. Não vai. Não vai. Curta a tua idade, é legal ter 40, é legal ter 50, vai ser legal ter 70. Só que essa questão, ela muitas vezes faz mal para a pessoa. E não é uma coisa fácil de falar, vai se aceitar. Não é simples, não. Porque você tem aí processos psíquicos, processos emocionais e afetivos muito mais sérios, às vezes até de caráter inconsciente, que forçam a pessoa a não ter a vida do corpo, não ter a mente do corpo. Inclusive fatores sociais, né? A sociedade cobra uma postura, uma determinada ação, e que você o seu corpo já não responde aquilo. Exato. Daí essa consciência, esse exemplo que você deu, Nossa, é ótimo, fantástico. maravilhoso saber quanto.
E também ter consciência do seu limite. Eu, por exemplo, eu corro mal acho que desde que eu nasci. A minha aptidão para atividade física é negativa. E aí a gente falou muito de tempo, o tempo social, o tempo biográfico, o tempo cronológico, muitas das facetas do tempo, sobre cuidar do tempo, sobre olhar o tempo com mais atenção. Você tem dicas práticas, alternativas para mudarmos esse quadro de estarmos sem tempo para nada? Ah, sim. E alternativas que, com muito cuidado, eu procuro chamar de realistas e que foram aprendizados ao longo de algumas décadas, aí 10, não, um pouquinho mais, até uns 20 anos, olhando para essa questão do tempo. Então, primeira coisa é a gente ter uma abordagem realista em relação ao tempo. Lembrar que uma boa parte do seu tempo já não é seu. A pergunta é o que fazemos com o tempo que é nosso. Por que uma parte do tempo não é nosso? Porque a gente tem que trabalhar, simples. Essa é uma outra questão que dá para desenvolver, mas para encurtar a conversa, nós temos que trabalhar. Então, uma parte do meu tempo eu preciso alocar para a minha própria sobrevivência. E para a sobrevivência daqueles que estão comigo, que hoje dependem de mim e que amanhã eu posso depender deles. Nós somos, como sociedade, muito mais interdependentes do que parece. Nós podemos ter momentos de grande poder, mas como lembravam as pessoas da Idade Média na roda da fortuna, esse poder está sempre em giro. Então, nós somos muito interdependentes. Cultivar essa interdependência já traz tempo. Então, nós temos o trabalho para ir, nós temos a pessoa para cuidar, nós temos a família, os amigos, as pessoas que a gente gosta. Então, uma parte do meu tempo não é meu. Eu preciso ter lembrar, uma parte do meu tempo já não é meu. Eu preciso pensar em alternativas realistas para usar o tempo que resta. Uma delas é a gente retomar as hierarquias do tempo. Lembrar que nem tudo tem a mesma importância e colocar as coisas no seu grau de importância. Pensar, para mim, o que é importante, como que eu vou usar esse instante que não volta nunca mais, porque nenhum instante volta. Como é que eu vou utilizar? Se eu penso no tempo só como quantidade, eu posso dar um valor para isso. Mas se eu lembrar que o tempo tem qualidade, eu consigo colocar isso numa escala de qualidades. Então, o que é mais interessante para mim agora? Eu vou ficar conversando com alguém que eu amo? Eu vou assistir um programa legal? Ou eu vou simplesmente me postar em frente a uma televisão e não vou... Eu vou me postar em frente a uma televisão e não vou aproveitar. Eu estou assistindo uma série legal ou eu estou só em frente à televisão leguminando? Leguminar, para quem não sabe, é o ato de se comportar como um legume. Todos nós fazemos isso de vez em quando. Eu estou curtindo mesmo uma rede social ou eu estou só passando os olhos para não enfrentar o tédio que o tempo me traz e que eu poderia transformar em imaginação? Então, a primeira coisa é ter uma ideia realista do tempo. Segundo ponto, hierarquizar a qualidade do tempo. Lembrar que tempos têm qualidades diferentes. E para aproveitá-lo, eu preciso colocá-los em ordem. Um terceiro ponto, que aí nós fazemos como sociedade, parar de glamorizar o excesso de trabalho. Às vezes a gente vê muito isso em alguns ambientes. O que você fez nas férias? Não, trabalhei. O que você fez no feriado? Trabalhei. Veja, alerta, eu não estou falando de quem precisa. Eu estou falando de quem pode. E não estou falando do excesso de trabalho como um problema social. Eu estou me referindo à glamorização desse excesso de trabalho. Porque é evidente que nós sabemos que numa sociedade como a nossa, dizer vou parar não é para todo mundo. Ao contrário. Então eu estou falando de processos diferentes. É não glamorizar o excesso de trabalho e perceber que o excesso de trabalho é errado. Vamos falar com todas as letras. É errado. Por quê? Porque você está acabando com a pessoa, você está acabando com a saúde. Desculpa, Marcelo. Não, é que você me fez lembrar essa questão do glamour, né, do trabalho. Muitas pessoas pensam que quando fala, né, não, ontem eu fiquei trabalhando até 11 da noite, como se fosse algo, assim, algo glamouroso, né? E na verdade não é. Na verdade é algo que está fazendo totalmente errado. Exato, porque não é, de novo, a quantidade de horas necessariamente que faz você trabalhar mais ou menos. A qualidade do tempo e a qualidade dos ciclos do corpo fazem com que você possa ter ao longo do dia picos de atividade em que você está lá super empolgado, todas as enzimas estão funcionando, todas as moléculas estão funcionando como devem funcionar no teu corpo, você vai lá e faz um monte de coisa. Mas
a gente às vezes pensa, não, é a extensão infinita da demanda de trabalho, e a gente às vezes ainda fala como se fosse uma coisa legal. Esse exemplo que você deu, nossa, fiquei trabalhando, ontem trabalhei 16 horas. Pera, por quê? Algo como sociedade está errado. Se uma pessoa precisa trabalhar 16 horas, algo está errado como sociedade. Exatamente. Talvez, pensando em tempo, como será que o futuro vai olhar para nós? Como será que as pessoas do século 22 vão olhar para a nossa era? Será que eles vão dizer que nós éramos bárbaros? Vão olhar e falar eram bárbaros que ficavam glamorizando o excesso de trabalho, glamorizando a autodestruição? Porque, no fundo, quando você tem uma jornada dessas, como sociedade, você está cultivando a autodestruição. Então, o impulso de morte aí que está rondando o negócio. Então, esse seria o terceiro ponto. Parar de glamorizar o excesso de trabalho. Uma outra dica é, literalmente, pensar no tempo livre como tempo livre. E não em como ocupar o tempo livre. Mas lembrar do tempo livre como algo que é seu, como um tempo raro. E que por isso ele precisa, mais do que ocupado, ele pode ser cultivado. Então, tem outras dicas, não vou dar spoiler, né? Tem outras 9 dicas ao longo do livro, que, de novo, não são regras. São alternativas para a gente pensar no dia a dia. Por exemplo, antes, eu estou na fila para pegar o exemplo que você deu, eu estou na fila, eu já vou diretamente pegar o meu smartphone, pegar o meu celular. Pera, e se eu deixar ele no bolso só hoje? Só agora? O que será que eu vou ver na fila? Que rosto será que eu vou ver? Que histórias estão por trás de cada rosto? Será que eu consigo ficar 5, 10 minutos desconectado? Será que eu consigo... E veja, não estou falando... Não é uma crítica às redes sociais. Eu estou em todas elas, quase todas. Eu estou em quase todas elas e basicamente quem segue sabe que eu só posto foto de comida, basicamente. Mas elas não são ruins, não é isso. Ao contrário, elas são super divertidas, são engajadoras, são espaços de produção da vida em comum, são sensacionais. Eu estou em todas elas. O problema é quando elas se tornam o nosso único elemento para preencher o tempo. E aí a nossa relação com o tempo muda. Então essa seria mais uma outra dica. Será que hoje, só agora, você consegue olhar ao redor em vez de olhar para a tela? Não. Acho que são essas aí. O resto, de novo, leia o livro, tá lá, momento publi. Nesse episódio, nós conversamos sobre o tempo com o autor Luiz Mauro Sammartino, que acaba de lançar o livro Sem Tempo para Nada, pela editora Vozes. Obrigada, Luiz Mauro, pela sua presença e participação aqui e pela sua atenção e disponibilidade com a divulgação da obra, claro. Olha, eu só tenho a agradecer. Acho que assim, eu não tenho como agradecer todo o trabalho editorial da Vozes. É uma parceria que já está indo para 15 anos, começou com o livro Teoria, na verdade mais, já está com 15 anos, começou com o livro Estética da Comunicação, lá em 2007, né? Falando em como a gente era jovem, né? Como a gente era jovem, passou por vários outros momentos bacanas, e eu só tenho a agradecer nesse livro Sem Tempo para Nada, o cuidado que a editora teve com todos os aspectos do livro, desde da leitura super generosa e atenta da Aline, do editorial, do Teobaldo, com quem discutiu algumas ideias. Natália, você na parte de divulgação, sensacional. O Anderson Rosário, que é da divulgação aqui de São Paulo, outra pessoa para quem eu não paro de mandar mensagem em época de lançamento. Tá tudo bem, tá tudo certo. Tem livro, tem vinho suficiente? Posso levar isso? Posso levar aquilo? Escuta, aceita cachorro na livraria? Pode levar gato? Não sei o quê. Escuta, um amigo meu tem uma girafa, pode? E aí eu mando, e vocês sempre super generosos. Então só tenho realmente a agradecer a editora e um agradecimento que é as pessoas que eu não conheço. Porque para esse livro chegar na prateleira, para ele chegar na venda digital, tem um monte de gente. Tem os livreiros, que eu não conheço, mas obrigado. Tem o pessoal de produção, tem o pessoal do estoque que precisa localizar rápido o livro. Eu sei que existem muitas pessoas que eu não conheço o nome, olha que coisa feia, mas também para quem eu queria agradecer. Eu sei que para o livro chegar em algum lugar é um processo muito grande e que implica a dedicação de muita gente. Então só queria agradecer de verdade a todo o pessoal aí da Editora Vozes. Que bom. A gente que agradece. Nossa. Eu e o Marcelo, a gente Muito volta grato. no próximo episódio e acesse nosso site e confira os lançamentos da editora www.vozes.com.br. Até a próxima. Até.